de 2017. Com um gol polêmico de Jô, Corinthians volta a vencer no Brasileirão e abre 10 pontos para o segundo colocado. Em duelo dos desesperados, São Paulo bate o Vitória no Barradão, mas continua no Z4 do Brasileirão. Com o time quase todo reserva, Santos perde para o Botafogo e se distancia mais do líder Corinthians. Com os prováveis desfalques de dois craques do meio de campo do Santos, Renato e Lucas Lima machucados, Peixe se diz pronto para superar essa dificuldade, eliminar o Barcelona, quarta-feira na Vila Belmiro e avançar para a semifinal da Libertadores. Logo mais é a vez do Palmeiras entrar em campo. Às 8 da noite, o time de Cuca encara o Coritiba no Pacaembu. Gazeta Esportiva mostra os detalhes desse jogão. E ainda, a polêmica entre Neymar e Cavani e os gols de Paulinho e Gabriel Jesus dos campeonatos europeus. Olá, boa noite! A polêmica do Fair Play está de volta. Ontem, o atacante Jô anotou o gol da vitória corintiana sobre o Vasco, utilizando um dos braços. E é claro, o assunto está rendendo até agora. E para a gente começar a abordar esse tema, vamos primeiro acompanhar como foi o lance fatídico e a reação dos envolvidos após a partida. Rodriguinho. Tentou ali a jogada do Marquinhos Gabriel. Deu certo, olha o cruzamento, tem Jô na área, saiu o cruzamento, olha o Jô! Gol do Corinthians! Depois de uma jogadaça do Marquinhos Gabriel, que entrou bem no jogo, o time do Vasco reclama de um toque de mão. O time do Vasco reclama de um toque de mão, mas o Corinthians comemora, faz o gol aos 28 minutos, Jô, ele ajoelha e agradece. O engraçado é que hoje de manhã, vendo o campeonato italiano, Udinese e Milan, com 10 minutos de jogo, o Udinese abriu 1-0, né? O gol do atacante Kevin Lasanha. E em 30 segundos o lance foi resolvido. Os jogadores do Milan pediram, o árbitro sinalizou o vídeo e em 30 segundos, sem nenhum tipo de polêmica, apesar de apenas 30 centímetros de distância à frente, o gol foi anulado. E a gente conta aqui com árbitro de linha, bandeira, e a gente acaba sofrendo o gol. Eu percebi que o gol tinha sido irregular antes de qualquer tipo de comentário, porque a reação do Bandeiras de não correr para o meio me chamou a atenção. De dentro de campo, a percepção, gol seu ou gol do Jô? Foi gol do Jô, né? A gente tá todo mundo discutindo aí, mas foi gol do Jô, sim. Se fosse seu, acabaria a polêmica. Né? Mas futebol é assim, né? Tem polêmica de todos os lados, né? Primeiro, quem julga é Deus, né? Acho que ninguém tem o direito de me julgar, porque ninguém é perfeito, né? O único perfeito é Deus, né? Então cada um vai ter que interpretar de uma maneira, cada um vai falar o que quer. Como eu falei, eu tenho a convicção, não vi o lance ainda. Na minha convicção na hora foi me jogar na bola. A situação de eu querer fazer o gol e ajudar a minha equipe. Agora cada um vai ficar a sua opinião, né? Eu tenho que respeitar todas. Eu me joguei na bola. Se eu tivesse eu feito o movimento do braço, como, por exemplo, Maradona fez, ali ele fez para sacanear. Eu jamais iria para sacanear. Independente se a gente tivesse os 3 pontos ou não, o Grêmio tinha perdido, a gente ia manter uma vantagem, então não tinha por que eu querer sacanear, eu querer ganhar. Até é ruim ganhar assim. Então eu procuro sempre prezar pelo certo. E se tivesse tocado, eu falaria. Então eu não tinha convicção na hora, eu me joguei na bola. Mas você tinha convicção na hora do lance, a ponto de dizer pro árbitro para anular o gol, ou diria nas entrevistas depois? Falaria na hora. Se o Jô tivesse acusado toque de bola naquele lance, você apoiaria o jogador? Sim. Eu vi você chegando agora, já respondi sobre isso. Então você estava escondido. Sim. Não vou contra em momento algum não disso. Vocês estão me conhecendo ainda, está sendo o meu primeiro ano, eu procuro ser correto e honesto demais com as coisas. É simples. É a federação local trabalhando contra o futebol. É o jogador que faz um gol de mão e está lá. Eles vão ser campeões. Está ótimo. Entrega logo a taça. Entrega logo a taça para o Corinthians. Para que disputar? Para que competir? Para que passar uma semana treinando, se doando, para chegar aqui e acontecer isso?
Bom, boa noite, Paulinha Vilhena, boa noite, Chico Lang, boa noite, amigos do nosso Gazeta Esportiva. Sobre Vasco reclamando, ignoro. Quem tem São Januário, quem tem Eurico Miranda, e agora tem a segunda fase, né? Eurico Miranda 2, o retorno, que é o filho dele, passo. Com relação à história do Jô, muita hipocrisia, né? Muito mimimi, muita conversa mole. Isso é um jogo de futebol. Como é que ela julga caráter de alguém por um jogo de futebol? Aliás, normalmente quem coloca esse tipo de situação é exatamente aquele que menos cumpre, aquele que menos tem caráter, aquele que é mais hipócrita em todos os sentidos. O brasileiro, de um modo geral, adora levar vantagem, como já dizia lá atrás, aquele velho comercial do Gerson. Então você vê no dia a dia, cara fulano fila, cara usando a vaga de deficiente, o cara não devolvendo troco, é uma cultura generalizada. Aí vem no futebol, todas as coisas têm que ser corrigidas, todas as coisas têm que ser perfeitas. Se cada um tiver que julgar ele mesmo, não precisa de árbitro. Tem um monte deles aí, agora vão ainda aumentar ainda mais. Então não precisa. Aí, mas esse jogo chama-se golfe, cada um julga o seu. O jogo não tem nenhuma obrigação de dizer se a bola bateu, não bateu, como o jornalista tem a obrigação de perguntar, e ele... Aí eu condeno o Rodrigo Caio? Claro que não, até defendi, foi bacana. Cada um age como quiser e no momento que achar conveniente. O Rodrigo Caio já deve ter feito algumas faltas que o árbitro marcou, ele não fez a falta e ele não falou nada. São situações. Agora, julgar caráter do cara... Normalmente quem faz esse tipo de coisa é exatamente o oposto do que ele fala. O gol foi irregular, no meu modo de entender, e ponto, só isso. E o árbitro errou, demonstrou extrema incompetência, principalmente o vaso lá que fica do lado, que não serve para nada. Só, nada além disso, ponto. Não tem caráter, o Jô não é pior que o Rodrigo Caio, ou melhor, nada, são coisas separadas. Futebol é uma coisa, é um jogo, isso é outra conversa. Quando a gente já foi favorecido, já foi prejudicado, e caráter não está em jogo aqui. A não ser daqueles que fingem que são corretos. Esses são os piores. Deve estar cheio de político aí dizendo que o Jô foi desonesto. Boa noite, viu, Chico? Boa noite, meu caro Flávio. Boa noite, minha querida Paulinha. Olha, o Jô, tanto é verdade que ele tá sem intenção de fazer absolutamente nada de errado, que ele mergulha de cabeça na rede. Ele cai na rede como se fosse um peixe, né? Um peixe, vamos dizer assim, em alto mar, né? Que foi pego pela aquelas redes enormes de pescador lá. Ele vai no embalo mesmo, ele se joga na bola, né? Ele se joga no lance, ó. Agora, eu, na minha opinião, continuo dizendo, eu disse isso ontem no Mesa Redonda, o Flávio vai lembrar, e a Paula também, que para mim foi gol do Marquinhos Gabriel. A bola, quando faz, ela passa pelo goleiro, olha, ela agora passou pelo goleiro, ela está dentro do gol. Ela ia bater na redinha do lado. Deu o gol do Jô, né? Deu o gol do Jô. E o Marquinhos Gabriel, evidentemente, falou, não, foi o gol do Jô, porque ele também não teve uma posição para ver se foi gol dele. Mas aí ele tinha que julgar a participação do Jô, a partir do momento que ele não considerou que a bola tinha entrado. Agora, o que eu estou achando errado, Flávio, é o seguinte, é isso aí que você levantou. Tentar, através disso, dizer que o Jô não tem caráter. Eu vi isso hoje, e eu vou contar um milagre do santo, eu achei um absurdo. Teve um jornal aí de uma televisão que colocou trechos do Jô falando do Rodrigo Caio, 2 ou 3 vezes em entrevistas passadas, elogiando a atitude do Rodrigo Caio, e aí voltou para um ex-jogador que é comentarista hoje, e disse assim, o Jô falhou, foi uma falha de caráter, uma falha foi um defeito de caráter, ele pisou na bola, porque o Rodrigo Caio sim agiu certo, ele agiu errado. Quer dizer, caiu naquilo que o Flávio fala. Esse ex-jogador que disse isso é o Zé Mané. É o Zé Mané, que quando ele jogava, eu cansei de ver ele fazendo gol impedido. E por que ele não chegou para o juiz e falou, não, seu juiz, eu fiz gol impedido. Eu cansei de ver ele fazendo gol impedido no São Paulo, quando era criança, pivetinho, porque ele foi revelado no São Paulo. Eu cansei de ver ele fazer gol impedido no Vasco, no Flamengo, no Fluminense, entendeu? Lá na Europa eu não acompanhei a carreira dele, porque eu achava ele um jogador razoável para baixo, né? Então eu não me empolguei em acompanhar a carreira desse rapaz. Mas quem é ele para falar isso do Jô? Quer dizer, estão levando a coisa muito a sério. E uma coisa que não é tão séria assim, sabe? Não é uma coisa, foi uma coisa de jogo. Uma coisa de jogo. Quantas vezes o cara na corrida não leva com a mão a bola, ou às vezes sem querer. Outro dia o Rodriguinho mesmo fez um gol, foi anulado, porque a bola antes dele chutar bateu na mão dele. E o juiz achou que foi intencional. E não foi. A bola espirrou e bateu na mão dele. Então, quer dizer, sabe de uma coisa? Vão catar coquinho que vocês ganham mais.
É isso aí. O coronel Marcos Marinho, chefe da comissão de arbitragem da CBF, admitiu nessa segunda que houve um equívoco, sim, na equipe que atuou nessa partida, porém, já adiantou que não haverá nenhuma punição. Em especial ao árbitro adicional Eduardo Valadão, que estava atrás do gol de Martin Silva. Ainda, segundo Marinho, Valadão estava focado na trave para saber se a bola havia entrado ou não e que ele só poderia ver o toque no braço de Jô se estivesse com uma visão de raio-x. Além disso, a CBF anunciou hoje que a próxima rodada do Brasileirão já terá o auxílio do árbitro de vídeo. E aí, o que vocês acham? Primeiro, aprovam a decisão? Vai, Chico, manda Isso aí, ó, esse negócio de vídeo só vai entrar porque foi o Corinthians. Porque, olha, teve lance irregular, um gol do Jô contra o Coritiba, um gol do Flamengo, que o Jô fez no Flamengo aqui na Arena, que foi um absurdo. Ninguém falou em colocar árbitro de vídeo. Agora, só porque aconteceu esse lance do Jô, vamos colocar árbitro de vídeo. Quer dizer, os caras estão fazendo de tudo para o Corinthians não ser campeão. E agora vai ser uma pegação de pé danada em cima do Corinthians por causa de um erro do árbitro, não foi erro do Jô. O Jô foi para a bola, ele fez o que tinha que fazer. Entendeu? E não é hipócrita, né? De não admitir que fez. E agora esses caras vão colocar essas câmeras só para ferrar o Corinthians. É um negócio impressionante. Olha como o Corinthians é importante. Que clube tem essa grandeza no país? Muito obrigado pelo reconhecimento, pela grandeza do Corinthians. Mas não vai ferrar o Corinthians se tiver tudo certo. O Valadão não teve culpa, parabéns. Muito bom. O cara não presta pra nada. Então. O cara mais culpado foi o Valadão. O se ele não consegue ver aquilo do lado, distância daqui, eu e o Chico, não consegue ver, é demais, né? Bom, primeiro, se tinha material de vídeo, condição de fazer, já devia ter feito. Se é para fazer. Fazer no meio do campeonato é coisa bem de CBF, bem várzea, bem esculhambado. No meio do campeonato começa de um jeito e termina de outro. Segundo, vão fazer zona, porque são incompetentes. Lá em Pernambuco, o campeonato não acabou até agora por causa de um erro desse negócio de vídeo aí. Então, é uma coisa que vai evoluir, mas tem que ser nível da Alemanha, quando a coisa dura 5, 10 segundos. Mas isso não é daqui, só se trouxer alemão. Os caras da CBF não têm capacidade para fazer isso, não. Um bando de incompetentes. Bom, vamos aproveitar essa polêmica desse jogo e você pode participar da nossa enquete, então, falando sobre esse assunto. Nós queremos saber se faltou fair play ao Jô no lance do gol corintiano. Sim ou não? Acesse o site gazetesportiva.com.br e dê a sua participação. Vocês têm a sua opinião, que vocês já falaram, né? Não, mas eu faço questão de dizer, faltou fair play nada. É coisa do jogo. Quem acha que diz que falta fair play, nunca jogou bola. Isso é uma idiotice, uma imbecilidade. Vamos falar agora da partida que acontece logo mais às 8 da noite no Pacaembu. O Adriano Dolph está lá no Estádio Municipal para acompanhar o duelo entre Palmeiras e Coritiba. Boa noite, Adriano. É isso aí, Paulinha. A gente fala ao vivo aqui do estádio do Pacaembu, a temperatura caindo nesse momento, 18 graus. Daqui a pouquinho, Palmeiras e Coritiba, um duelo de opostos nesse campeonato brasileiro. Coritiba em 18º, buscando fugir das últimas posições. Palmeiras em 5º com 37 pontos, mas podendo chegar à 4ª posição, passar o Flamengo, quem sabe aí encostar no Santos nessa tabela. Em relação às últimas informações do Palmeiras aqui no Pacaembu, um retrospecto bastante positivo. A equipe não perde aqui no Estádio Municipal desde março de 2016, quando foi derrotado pelo RB Brasil no Campeonato Paulista. De lá para cá, foram 5 vitórias em 5 jogos. Ontem à noite, o clube, aliás, realizou um treinamento fechado à imprensa aqui no Pacaembu e o repórter Jonas Campos conta como foi a preparação do Palmeiras para essa partida, ainda acreditando, quem sabe, no título brasileiro. Vamos acompanhar. Além de uma semana livre de trabalho, o professor Cuca ganhou também o fim de semana para ajustar o Palmeiras, que encara o Coritiba nesta segunda-feira, em partida que encerra a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Trabalhamos a parte técnica, a parte física no começo da semana, a parte tática do meio para o fim de semana e treinamos o time praticamente quase todos. Como o Allianz Parque vai receber um festival de rock nos próximos dias, a partida contra o Coxa será realizada no Pacaembu, onde o Verdão costuma se dar bem. Desde que a nova Arena Palmeirense foi inaugurada, o time já mandou 10 jogos no Paulo Machado de Carvalho, com 6 vitórias,
2 empates e 2 derrotas, naquela que podemos chamar de segunda casa alviverde. Não, o gramado do Pacaembu é muito bom, não tenho o que reclamar, é exemplo do nosso também. Muda que você não está acostumado a jogar ali, mas não tem problema nenhum. Nós vamos estar com a nossa torcida presente lá da mesma forma, fazer um jogo bom, como nós fizemos lá com o Grêmio. Casa mesmo é a que Cuca vai tentando arrumar com um elenco cheio de jogadores badalados, como o Felipe Melo, reintegrado recentemente ao grupo, e Borja, que ainda não engrenou com a camisa do Verdão. O Felipe está treinando, recuperando o condicionamento físico, que é muito natural, em virtude do tempo que parou. Tem as dores musculares natural de quem volta numa carga forte como ele está, e a gente não tem um prazo para ele. O Borja foi para a seleção, ainda que não jogou, teve lá fora, é um jogador que a gente conta, se não no início do jogo, no decorrer, é uma opção que a gente tem, uma esperança que a gente tem. Mesmo pensando passo a passo e buscando a consolidação no G4 do Campeonato Brasileiro, o badalado Palmeiras, atualmente com 37 pontos na tabela de classificação, ainda sonha alto e não descarta a possibilidade de título em 2017. Mas o campeonato acabou ainda, a gente está brigando pelo título também. Lógico que se vai conseguir ou não, aí é outra coisa. Nós vamos jogar com o Curitiba, depois a gente sai jogar com o Fluminense. A gente volta, joga em casa com o Santos, jogamos em casa com o Bahia, Pacaembu. E jogamos fora com o Atlético Goianiense e fechamos esse 6º jogo com a Ponte Preta. Mas esses 6 jogos, aliado aos 6 jogos dos adversários, vai dar para nós uma noção exata do que a gente luta, pelo que a gente luta no campeonato. Se a gente der uma arrancada aí, grande, você pode lutar pelo título. Em relação ao time que enfrenta o Coritiba, Cuca não contará com o zagueiro Luan e o atacante William, ambos expulsos no duelo contra o Atlético Mineiro. No miolo de zaga já é certa a entrada de Juninho e lá na frente a provável volta do capitão Dudu. Cuca, os jogadores acreditando no título brasileiro, mas a gente vai pedir aqui para o Thiago mostrar as imagens do Pacaembu. Parece que o torcedor do Palmeiras não está acreditando ainda tanto nessa recuperação, nessa possibilidade de título. Apenas 20 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada. Bem verdade que os portões acabaram de ser abertos e daqui a pouquinho, Paulinho, a gente retorna para falar aí sobre as escalações, mostrar todo esse clima, esse ambiente aqui no estádio do Pacaembu para Palmeiras e Coritiba. Combinado? Combinado. E aí, qual a expectativa de vocês desse jogo? O Palmeiras tem tudo para ganhar, né? O Palmeiras deu uma melhorada depois que acabou aquele drama lá da perda da Libertadores. O time do Curitiba é fraco, está brigando mais para não cair do que outra coisa. E, como aliás, né, 11, 12 equipes, uma ruindade tremenda. Na cabeça do Mauro Betti, exceção feita ao Corinthians, os outros estão brigando para não cair. O vice-campeão vai escapar do rebaixamento na última rodada. Mas ele tem razão. Eu não vou tão longe, mas tem uns 12 aí que estão nessa linha. Porque o número mágico é 46, né? 45, 46 pontos. Ninguém chegou a essa contagem ainda. E o Grêmio perdendo, né? E o Santos perdendo. Quer dizer, os outros estão com 36 ainda. Então é um campeonato muito complicado. Hoje mesmo a gente estava conversando, né, Flávio? E a gente estava, o Flávio até me chamou a atenção. Eu falei para ele, Flávio, mais 6 jogos eu conhecer campeão. Ele falou, não, pode ser até menos, porque de repente, do jeito que está, ninguém consegue ganhar. Mas hoje eu acho que o Palmeiras vence. O Corinthians ficou 5 jogos, ganhando um só. Exatamente. Quando ele começou essa série ruim, ele estava com 8 pontos de vantagem. Aí ele ficou, em 5 jogos só ganhou 1. Agora está a 10. Está 10. Ele ficou 5 jogos, só ganhou 1, estava com 8, ficou com 10. Quer dizer, não tem jeito. Né? Não então, dá. O nível está bem baixo. Então, olha, eu particularmente quero que o Palmeiras se classifique para a Libertadores. Mas esse jogo contra o Curitiba está me cheirando uma zebraça. Uma zebraça. Sabe quando você sente aquela zebra no ar? Eu acho que o Curitiba vai ganhar esse jogo por 3-0. 3-0. 3-0 para o Curitiba. Você vai ficar chateado, eu sei. Mas... Eu vou ficar muito triste, eu não vou dormir à noite, mas 3-0 para o Curitiba. O São Paulo conseguiu um resultado importantíssimo nesse domingo na luta contra o rebaixamento. E em mais um confronto direto, o tricolor bateu Vitória fora de casa por 2-1 e subiu para a 17ª posição da tabela. Vamos ver?
O São Paulo saiu na frente do Vitória no Barradão com Éder Militão aos 7 minutos do segundo tempo após escanteio cobrado por Cueva pela direita. Aos 36, em nova cobrança de escanteio de Cueva, desta vez pelo lado esquerdo, a bola desviou em Felipe Souto e enganou o goleiro Fernando Miguel. 2-0 São Paulo. O Vitória descontou no fim do tempo regulamentar com Trellis, pegando o rebote depois do chute de Cleiton Xavier no travessão. Mas a reação parou por aí. Vitória 1, São Paulo 2, placar final. É muito cedo ainda para falarmos que as coisas viraram. O que nós temos que fazer é continuarmos o trabalho. Eu continuo achando que a equipe está evoluindo, está melhorando a cada momento. E eu acho que essa impressão que vem sendo passada a cada rodada. Eu fico muito satisfeito com o que eu vi hoje. Foi sim um resultado importante, mas foi apenas uma boa vitória, nada além disso. Nós não temos mais como errar no campeonato e é natural que ainda estamos com um passivo aí muito alto para que possamos respirar em algum momento. Olha, Flávio, eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que o Dorival está fazendo uma análise muito pé no chão. Ele está correto. Porque, veja bem, o São Paulo ainda tem um longo percurso pela frente para escapar do rebaixamento. É diferente da outra ponta da tabela, né? Onde há uma certa tranquilidade. Agora os outros estão errando e estão favorecendo o líder. Aí não, aí tem muita gente ganhando. O Avaí, por exemplo, deu uma arrancada que ninguém esperava. É o líder do segundo turno. É o líder do segundo turno, por exemplo, né? Por exemplo. O Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense deu outra arrancada boa. Se bobear, se o São Paulo, vamos supor, perder do Corinthians no próximo clássico, volta toda a crise de novo. Então, que ele não saiu ainda da zona de rebaixamento. Não saiu da zona de rebaixamento. Todas as semanas que ele está lá. Então, acho que o Dorival está fazendo uma leitura muito pé no chão, muito tranquila, muito sossegada, e tomara que os jogadores peguem esse espírito, porque ainda tem o São Paulo, sim, acho que até a última rodada vai ficar disputando aí para não cair para o rebaixamento. O primeiro tempo foi muito fraco, o segundo tempo o time realmente jogou bem, a entrada do Cueva deu outra pegada ao time. Ele finalmente resolveu jogar futebol, né? Fazer aquilo para o qual ele é bem remunerado. Que bom, que legal, né? Poxa vida. Aliás, como ele fez na seleção do Peru, né? Aí nas últimas e não ganha para jogar na seleção do Peru. Então no São Paulo ele estava fazendo operação padrão. Então ele jogou bola, ainda bem, está justificando o que ganha. E o São Paulo foi bem, mereceu ganhar o jogo ontem, teve oportunidades que jogou bem e não conseguiu. Ontem foi um resultado fundamental, porque foi uma das raras vezes que o São Paulo ganhou de time que está brigando com ele pelas mesmas coisas que ele. Exatamente, esse é o campeonato do São Paulo. Exatamente. Então ontem a vitória valeu 6 pontos. Sem dúvida. Muito bem, agora já o Santos não se deu muito bem jogando como visitante e perdeu a chance de assumir a vice-liderança do campeonato. Atuando com o time reserva, o Peixe foi batido pelo Botafogo no Engenhão e ficou estacionado na 3ª posição da tabela. No estádio Newton Santos, a rede balançou pela primeira vez aos 41 minutos. Bruno Silva recebeu na direita e mandou na medida para Rodrigo Lindoso pegar de primeira. 1-0 Botafogo. 3 minutos depois, Guilherme aproveitou o cruzamento de Luiz Ricardo e deu números finais. Botafogo 2, Santos 0. O prejuízo hoje fica pequeno em relação do benefício de ter os jogadores poupados e força máxima, apesar das lesões, para quarta-feira? Pois essa resposta, eu acho que sim. Mas a resposta, na verdade, a verdade vai ser dita depois do jogo do Barcelona. Se a gente perder, a pessoa vai dizer que não. Então, sabe, nós estamos fazendo com convicção. Nós achamos que é isso. Nós temos que direcionar o time para jogar na quarta-feira um jogo decisivo da Libertadores. Então esse foi o nosso pensamento. Se sair errado, a gente vai dormir tranquilo. Se sair certo, nós vamos comemorar juntos. Meu querido Flávio, vou falar uma coisa para você. Com todo respeito, acho que o Vanderlei é um bom goleiro, mas ele falhou nos 2 gols do Botafogo. Me desculpe, foram 2 bolas no canto dele. Tem nada a ver com o Cássio. Não, tem nada a ver com o Cássio. E ele falhou nos 2 gols. Eu falei isso no Mesa Redonda. Os santistas quase me mataram, mas é verdade. Porque ele falhou. E outra coisa, já deu para perceber que ele é muito ruim na bola no canto esquerdo. Você sabe que todo goleiro tem um canto que ele prefere, né? Você sabia disso, não? Mas tem. Imagino que sim. Todo goleiro tem um canto que ele é forte e tem um canto que ele é fraco. E, pelo jeito, o nosso querido Vanderlei é fraco no canto esquerdo. Olha aí, ó, todas as bolas que ele pegou foram no canto direito. Agora essa aí, essa ele pegou no canto esquerdo. Mas essa ele não vai pegar. Aí a bola vai entrar lá no canto esquerdo em 2.
Por falta de uma, foram 2. Então, quer dizer, não é também o goleiro incontestável da seleção brasileira. Ontem o Flávio falou um negócio na mesa redonda. Tanta briga para pegar a terceira posição, né? Porque a primeira é do Alisson, a segunda é de quem, Flávio? Do City. Lá do City, o goleiro do City. E a terceira ou é do Vanderlei ou é do Cássio. Ou do Diego Alves. Ou do Diego Alves também. Né? Então, quer dizer, não adianta. E, ó, você vê, é típico de goleiro que não sabe cair pro lado esquerdo. Eu, quando jogava no gol, preferia cair do lado esquerdo. Bola do lado direito tinha dificuldade. Eu tinha que ir meio que de frente para a bola. E aí, no caso, ele está indo de lado. Ele nem foi na bola. Ele tem essa deficiência. Então, isso é bom para os atacantes saberem, né? Que tem como ganhar do Santos. O Santos, ele estava com uma invencibilidade longa, foi um risco calculado, jogou com a reserveira toda e aí não podia imaginar coisa diferente. A derrota foi normal. Agora vamos ver na quarta-feira o que acontece com o jogo contra o Barcelona de Guayaquil, que é decisivo em termos de Libertadores. É verdade. Pela 24ª rodada do Brasileirão, teve o tropeço do vice-líder Grêmio. Everton Ribeiro, em grande atuação com a camisa do Flamengo, e a Ponte Preta do Flávio Prado, goleada em casa pelo Lanterna Atlético Goianiense. Com o resultado, sobrou para o técnico Gilson Kleina, que foi demitido algumas horas depois da partida. Veja os gols. No Moisés Lucarelli, a Ponte Preta recebeu o Atlético Goianiense e os visitantes saíram na frente com Luiz Fernando. No começo do segundo tempo, William Alves, empatou a partida. Mas Walter, de cabeça, recolocou o Dragão na frente do placar. E no finalzinho do jogo, em rápido contra-ataque, Ronaldo aproveitou que Aranha estava fora do gol e marcou um golaço. Final 3-1. Em Santa Catarina, Wellington Simeão chegou batendo e fez 1-0 Avaí para cima do Atlético Mineiro. No final da segunda etapa, Marcos Rocha cruzou para Otero, que de cabeça empatou a partida na ressacada. No duelo entre Flamengo e Sport, Trauco recebeu de Everton Ribeiro e cruzou na área. Magrão espalmou para o meio e a bola sobrou para Guerreiro fazer 1-0 para os rubro-negros cariocas. No final da partida, Berrio cruzou pela direita e Everton Ribeiro cabeceou para fechar o placar. Final 2-0 Flamengo. Quem também se deu bem na rodada foi o Atlético Paranaense. O Fluminense até saiu na frente no primeiro tempo com o Henrique Dourado. Mas na segunda etapa, Felipe Gedose empatou cobrando falta. Ribamar virou o jogo após bela assistência de Sid Clay. E ainda deu tempo do lateral Jonathan mandar um chute certeiro e fechar o jogo. 3-1, placar final. O Grêmio tropeçou mais uma vez e perdeu para a Chapecoense dentro de casa. Arthur Caíque, no comecinho da segunda etapa, marcou o gol da partida. O Cruzeiro também venceu o Bahia pelo placar mínimo. Léo, de cabeça, fez o gol que garantiu a vitória à Raposa. 1-0 e só. É claro que a Ponte tem capacidade para ser rebaixada, até entre os 11, 12 que são, né, daquele nível terrível e que só na 38ª rodada vai dar a sorte de não estar entre os 4 lá de baixo. O futuro técnico da Ponte, tudo indica, será o Vadão. 3 nomes foram colocados. O Eduardo Batista já tinha falado que não ia, falou no mesa redonda, que não ia pegar nada esse ano. O Jorginho, que levou a Ponte ao vice-campeonato da Copa Sul-Americana, custa muito caro. E também as decisões tomadas naquele período, de disputar a Sul-Americana para ganhar, para valer, e depois o time foi rebaixado, também não agradaram o Sérgio Carnieri, que é o cara que banca o time. E então sobrou o Vadão, sobrou entre aspas, né, que sempre tiveram os 3 nomes cotados. Então, vamos ver, tomara que o Vadão, se voltar realmente, terceira ou quarta vez, ou quinta vez que ele vai estar na Ponte Preta, que consiga livrar o time. Tem capacidade para cair, sim, como 11, 12. Os caras falam que o campeonato brasileiro é equilibrado. É mesmo, aqui embaixo, bem equilibrado ali embaixo. Muito bem, vamos agora para a Série B, que tem novidade na parte de cima da tabela. Põe na tela, Rogerinho. Na Série B, o Paraná é o novo integrante do G4. A equipe venceu Londrina por 2-1 e chegou aos mesmos 40 pontos do Juventude, porém com saldo de gols maior que o time gaúcho. O Vila Nova se manteve na 3ª posição após a vitória para cima do Luverdense, 2-1. Já o América Mineiro ficou no empate por 1-1 contra o Ceará e deixou a liderança do campeonato para o Internacional.
O Colorado passou pelo Figueirense e igualou a pontuação do América, 45 pontos. Só que o Inter tem uma vitória a mais. No dia 27, as equipes jogam no Beira-Rio em confronto direto pela liderança da Série B. O Internacional está fazendo a parte dele, né? Em vez de aquelas mutretas que eles chegaram a pensar em fazer, está ganhando dentro de campo. E neste final de semana, o Brasil disputou a repescagem da Copa Davis de tênis contra o Japão, tentando uma vaga no grupo mundial da competição, mas não deu. Jogando em casa, os japoneses abriram 2-0 com as vitórias de Yushi Sugita sobre Guilherme Klesser e de Go Soeda em cima de Thiago Monteiro. No sábado, a dupla formada por Bruno Soares e Marcelo Melo confirmou o favoritismo e manteve a equipe brasileira viva na disputa. Já no domingo, Thiago Monteiro voltou à quadra, só que dessa vez para enfrentar Yushi Sugita, com a expectativa de empatar a série. Porém, com a bola em jogo, o resultado foi bem diferente. O japonês venceu a partida por 3-0 e fechou o confronto em 3-1 para o Japão. Com o resultado, o Brasil vai disputar a Zonal Americana na temporada de 2018. Essa e outras informações você pode conferir no site gazetesportiva.com. E agora eu tenho um recado para você da Baixada Santista. Amigos da Gazeta, você que nos assiste em Santos ou no Guarujá, São Vicente, Cubatão, eu tenho uma super novidade. Agora você já pode nos assistir com muito mais qualidade de som e imagem, sintonizando com o canal 32.1 Gazeta HD. Você precisa conferir, ver nossa maquiagem muito bela, mas lembre-se, é preciso fazer uma nova busca automática de canais na sua TV digital ou no seu conversor. Para nos sintonizar, então, no canal 32.1 da Gazeta HD. Já pensou você, Chico? Full HD? É verdade, olha, você fica linda no HD, viu? Você fica linda. Você fica linda. Eu, Flávio... E a beira-mar? E a beira-mar ainda? Imagina! Agora, continuando a falar de Baixada, vamos falar de Santos. O time de Levir Coupe treinou nessa segunda, avisando o duelo da próxima quarta, contra o Barcelona de Guayaquil, marcado para Vila Belmiro. Alexandre Silvestre nos traz agora as informações do Peixe. Fala pessoal, um abraço para todo mundo. Depois da combinação de resultados dessa última rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos permanece em terceiro lugar, porém vê o líder Corinthians abrir ainda uma distância maior em relação ao Peixe. São 12 pontos que separam o timão do Santos. Portanto, o Campeonato Brasileiro para o Santos fica mesmo em segundo plano, talvez brigando aí por uma vaga no G4, uma vaga direta na Libertadores do ano que vem. Libertadores 2017, que segue vivíssima no calendário do Alvinegro Praiano. Tem jogo decisivo quarta-feira na Vila Belmiro contra o Barcelona de Guayaquil. No jogo de ida, um empate com gols importante para o Santos, 1-1, ou seja, um simples 0-0 aqui na Baixada. Depois de amanhã, garante o Peixe na semifinal da Libertadores. Ingressos esgotados, casa cheia para esse duelo de depois de amanhã contra os equatorianos. E o professor Levir Coupe não terá provavelmente dois craques do meio de campo santista, o Renato e o Lucas Lima, ambos machucados. Para a vaga do Renato, pode pintar Vecchio. Na do Lucas Lima, dois concorrentes. O Léo Cittadini, que jogou menos vezes do que o Jean Mota em 2017. David Braz garante que o Santos vai superar essas ausências, até porque já está treinado em relação a isso. Por isso essa ideia do Levi de ter colocado jogadores aí que não vinham atuando no jogo contra o Botafogo. Colocar ritmo para esses jogadores, né? Porque, infelizmente, por essa sequência que a gente tem, por essa viagem longa que a gente teve aí, foi desgastante. E todos têm que estar com ritmo de jogo. Eu acredito que o jogador que for entrar nessas posições que caso não der para recuperar, vai estar preparado junto com os outros jogadores para ajudar o Santos em busca da classificação. Esse discurso aí é o óbvio, né? Pô, tem gente preparada no elenco para substituir e tal, mas vocês perdem o Renato e o Lucas Lima. Quer dizer, a alma do meio de campo, no toque de bola, na criatividade. Por melhor preparado que esteja o substituto de um ou de outro, o Santos não sai perdendo com essas trocas? A gente já perdeu esses jogadores. O Lucas mesmo já teve lesões, o Renato também já ficou de fora. E jogadores que entraram deram conta do recado. Né? Não só nessa posição, mas em outras posições. Por isso que eu falei que o elenco tá sendo o diferenciado do grupo, porque a gente está aí brigando bem aí nas duas competições.
Voltamos a falar com o repórter Adriano Dolfi, que está lá no palco do duelo entre Palmeiras e Coritiba, que vai rolar daqui a pouco no Pacaembu. Adriano, já temos ideia dos times que podem ir ao campo? É isso aí, Paulinha. A gente fala ao vivo novamente daqui do estádio do Pacaembu para falar do Coritiba. O Coritiba tem 5 desfalques. O técnico Marcelo Oliveira não poderá contar com um zagueiro, 2 laterais e principalmente 2 atacantes. O Alexandro não pode atuar por força de contrato entre Coritiba e Palmeiras e o Kleber Gladiador, que está suspenso pelo STJD. Vamos acompanhar a escalação do Coritiba. O Coxa terá o Wilson no gol. A linha defensiva com Dodô, o Alisson Maia, Kleber Reis e Thiago Carleto. Meio campo, Alan Santos e João Paulo, Rafael Longini e Matheus Galdesani. O ataque, Rildo e Henrique Almeida, todos comandados por Marcelo Oliveira. Já o Palmeiras, que volta a jogar aqui no estádio do Pacaembu, terá o retorno de Dudu. Por outro lado, o atacante William e o zagueiro Luan ficam de fora. Vamos acompanhar a escalação do Verdão. O Palmeiras vai logo mais a campo no Pacaembu com Fernando Praz no gol. Mike na lateral direita. A zaga terá Edu Dracena e Juninho. E Egídio completa a lateral esquerda. No meio-campo, Jean e Tietê. Moisés e Guerra ou Keno. No ataque, Dudu e Daverson. O técnico é Cuca. Esse jogo entre Palmeiras e Coritiba, que aliás tem tudo para ser histórico, afinal, Flávio e Chico Lang, será o último jogo deste campeonato brasileiro sem o auxílio do árbitro que vai acompanhar as imagens, o árbitro que vai ter o recurso eletrônico para tomar as decisões. Amanhã a gente retorna aqui no Gazeta Esportiva para contar todos os detalhes dessa partida. Boa noite. Obrigada, Adriano. Após a vitória de ontem, o Corinthians voltou aos treinos na manhã dessa segunda-feira, já de olho no confronto contra o Racing, pela partida de volta das oitavas de final da Sul-Americana. Osmar Garrafa acompanhou a movimentação antes do embarque da equipe para a Argentina. Confira. É isso, Paulinha. Segunda-feira foi dia de trabalho também para os jogadores do Corinthians depois de mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Vitória que dá à equipe do técnico Fábio Carilli uma vantagem de 10 pontos para o líder Grêmio. Hoje, pela manhã, no gramado, trabalharam apenas os jogadores que não atuaram os 90 minutos. Os titulares ficaram no departamento integrado, realizando um trabalho de reforço muscular, relaxamento muscular, priorizando, claro, a sequência de jogos. Quarta-feira, o Corinthians vai a Buenos Aires, a Avejaneda, enfrentar o Racing pela Copa Sul-Americana, valendo vaga para a sequência da competição. E depois, no próximo domingo, 11 horas da manhã, o Corinthians terá clássico contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Depois da atividade, Rodriguinho veio conversar com os jornalistas. E o principal assunto da pauta não foi a vitória de ontem contra o Vasco, e sim o gol polêmico marcado pelo atacante Jô. Um lance muito complicado que até vendo pela TV, a gente não consegue ter uma ideia unânime, né? A gente não sabe se a bola já estava dentro, se não estava, divide opiniões, então por isso eu acho que criou essa polêmica. Rodriguinho falou se ele é ou não a favor da tecnologia para minimizar qualquer tipo de polêmica. Se for tomada uma decisão rápida em questão de segundos, eu sou a favor sim, mas se demorar demais fica meio complicado, né? Porque esfria o jogo. Gol polêmico à parte, Rodriguinho falou da importante vantagem conquistada ontem com a vitória frente ao Vasco e a derrota do vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Grêmio, para a Chapecoense em Porto Alegre. Uma vantagem muito importante, né? 10 pontos novamente, e a gente espera que essa crescente da nossa equipe, né, essa retomada possa se consolidar nas próximas rodadas, para que essa vantagem possa aumentar ou ser mantida, para que a gente possa consolidar esse campeonato. Apenas complementando, logo mais à noite, início de concentração aqui no CT Dr. Joaquim Grava. Amanhã pela manhã a delegação embarca para Buenos Aires e amanhã à noite o último trabalho, reconhecimento do gramado de Avejaneda antes da partida contra o Racing pela Copa Sul-Americana. No jogo da ida aqui em São Paulo, empate em 1-1, o Corinthians joga por uma vitória ou empate com 2 ou mais gols. Empate por 1-1 levará a decisão para os pênaltis. Do CT Dr. Joaquim Grava,
Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Ô Flávio, pode ser que o Corinthians jogue sem o Rodriguinho, sem o Michael e sem o Arana. O Arana não vai mesmo. O Arana não vai mesmo. Então, porque há um estresse aí, um desgaste. Então, eu acho que o Carille está certinho. Não tem que pensar mais nessa Copa. O negócio é sem entrar força. O Corinthians vai ganhar lá. Aí eu já faria diferente. Sabe, eu deixava o time à vontade. E se ganhar, ganhou. Se passar, passou. Se não passar, é quase campeão brasileiro mesmo. Lá, hoje o futebol argentino, o Racing, camisa importante, foi campeão de Libertadores e tal. Nos anos 30, 40, era o time do Perón. Só que é o seguinte, hoje, o que joga o campeonato argentino é a quinta linha do futebol. Primeira linha, segunda linha e terceira linha estão na Europa. Quarta linha estão espalhados aqui pela América do Sul. Tem jogador aqui no Brasil, tem jogador na América do Norte, lá no México e tal. A quinta linha de jogadores de quinta linha, é que disputam os times com os times com Boca. Como no Brasil, né? Mas lá é um pouquinho pior, porque a economia está pior, né? Onde é que o Brasil são jogadores de terceira e quarta linha, lá de quinta linha. Então dá para ganhar, não é nada do outro mundo, não. Aqui poderia ter resolvido o jogo, foi infeliz, então acho que dá para ganhar, se tiver um pouquinho de sorte, um pouquinho de tranquilidade, ganha o jogo. De repente faz 1-0, mas eu acho até que, também se não der, também está tudo bem, porque o Campeonato Brasileiro é que importa para o Corinthians. Nesse momento do jeito que está, né? É porque a Sul-Americana, ela dá vaga para a Libertadores, que o Corinthians já tem garantido. Já praticamente sim. E vamos ver o que o pessoal de casa respondeu na nossa enquete. A pergunta de hoje era para saber se faltou fair play ao Jô. E o pessoal de casa respondeu que sim, 36,3% e não, 63,7%. Ou seja, deu que não, né? Lógico, absolvido. É nóis. É nóis. O Gazeta Esportiva de hoje está terminando. Nós voltamos amanhã com tudo sobre o jogo do Palmeiras contra o Coritiba. E fique agora com as notícias do Jornal da Gazeta. Tchau, boa noite. Boa noite. Um abraço, Você, cara, de falar que é nóis, hein?